gente! Bom, hoje eu vou falar sobre 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão é um filme de 2014, é um filme relativamente recente, mas é um filme um pouquinho mais longo do que os outros que eu trouxe. Mas eu espero que vocês, depois do vídeo, gostem e se sintam mais instigados para assistir. Bom, dando um contexto histórico rápido, a abolição da escravidão nos Estados Unidos ela foi depois da eleição do Abraham Lincoln, depois de 1860. Até então, os Estados Unidos ele era um país escravista, majoritariamente com o sul escravista e o norte industrializado, mas é importante a gente ter essa noção. Em 1776, os Estados Unidos têm sua independência, então durante todo esse tempo era um país independente e escravista. O filme ele se passa mais ou menos por 1841. Então é mais ou menos um meio termo entre a escravidão, entre a independência e entre a abolição da escravidão. Bom, logo no começo, o que acontece? O Solomon ele era um homem livre, ele acaba sendo enganado por dois vigaristas e esses vigaristas acabam ele vendendo ele para pessoas do sul. Ele é um homem que vive em Nova York e de repente ele se vê em uma cela preso por correntes e falando que é um homem livre, e nisso ele apanha muito, apanha uma, duas, três vezes. Isso é muito duro para ele. E o que é interessante da gente perceber nesse momento? A primeira é a questão da submissão. Então perceber que nem todo mundo era submisso, mas às vezes a questão de submissão ela era ou ser submisso ou a sobrevivência. E no caso do Solomon em especial, para ele era muito importante estar vivo, ele queria ver a sua família de volta. E não vejam só nesse sentido, mas imaginem os escravos, os homens negros da África, de repente tirados de sua família e levados para um outro lugar. Você tem essa esperança, a esperança vive em você ainda de estar de volta na sua casa. Então por isso, às vezes, era muito mais conveniente você se submisso, para você poder manter a sua vida. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme foi a questão da identidade do Solomon. Ele vai perdendo ao longo do filme. Momentos que eu vi que ele iria perdendo a identidade, primeiro nesse momento em que ele está acorrentado, é quando um homem ele acaba abusando dele, depois ele apanhar, fica completamente rasgada e o homem troca a blusa dele. Ele fala que aquela seria a única lembrança que ele teria da mulher dele. E nesse momento de troca é muito difícil, porque já é uma coisa que está virando pó. A lembrança, ela já começa a virar pó nesse momento. Outra coisa também que eu queria ressaltar é que o Solomon, na hora que ele apanha desse homem, desse senhor de escravos, ele tá acorrentado. E já é muito legal a gente perceber que ele, em questão de estatura, ele era muito maior que esse outro homem. Ele poderia muito bem bater nesse homem, mas só pela questão dele estar preso, não conseguir se mover de forma alguma, já fica muito difícil para ele. Depois disso, eles viajam para o sul. É legal a gente perceber nesse momento como a viagem deles é completamente escondida e quando chega no sul é tudo normalizado. Então, provavelmente já havia um certo senso, um certo julgamento sobre essa questão escravista no norte, principalmente quando eles pegavam as pessoas do norte e levavam para o sul. Depois disso, o Solomon ele é comprado por um homem, ele e uma outra moça que também era do norte. E essa moça, ela chora muito, ela estava muito desesperada porque foi separada dos seus filhos. E quando eles chegam na fazenda em que eles vão ficar, a mulher do senhor de escravos pergunta por que ela chora tanto. E ele fala, ela foi separada dos filhos. E ela fala que, ela responde, logo você vai esquecer deles. Então foi o que eu falei pra vocês, o caso do Solomon é mas essas pessoas elas eram tomadas e elas acabavam até certo momento perdendo essa questão de identidade e as lembranças elas viravam poeira. No caso dessa moça é interessante perceber ao longo do filme que ela não esquece. E não ela só não esquece, mas que os senhores eles achavam que isso deveria esquecer, que as lembranças, tudo que você tinha da sua origem deveria virar poeira. Porque a partir do momento que você é uma propriedade, você não tem mais o direito de sentir, você não tem mais o direito de acreditar, você não tem mais o direito de ter valores. Então tudo isso, é bem interessante a gente perceber isso. Bom, o Solomon ele passa por duas fazendas. Pra mim ficou muito claro uma dicotomia entre essas duas fazendas, que é a do senhor bom de escravos e a do senhor mau de escravos. E é muito importante a gente ter isso em mente. No final das contas, isso não fazia muita diferença. Esse é o senhor bom, esse é o senhor mau. Todos eles eram propriedade. O Solomon, enquanto estava com o senhor que era tido como bom, ele não tinha o direito de fugir, de voltar para sua família e muito menos de falar que era um homem livre. E quando ele vai para o senhor mau, a mesma coisa. O que muda são as condições de vida dele, o quanto mais ele tem que ser submisso e tudo mais. Já caminhando pro finalzinho do filme, finalzinho do filme não, mas finalzinho do vídeo, tem um momento muito legal que eu gosto no filme. Falando um pouquinho mais sobre a identidade do Solomon,
ele tem muita perda dessa identidade quando ele assume outro nome. Quando ele assume sua postura de escravo, ele começa a ser chamado de Plet. E em muitos momentos ele é questionado se agora ele realmente acreditava ser esse tal Plet. Ele tem um outro momento bem significativo no filme, ele é um violinista e ele quebra o violino que ele ganha do seu primeiro senhor de escravos. E isso pra mim é muito significativo, sendo que aquilo provavelmente expressava o que a alma dele sentia. Mais um pouquinho pro final, ele tem um momento pra mim que é vital, assim, no filme, que é quando eles se reúnem em frente ao cemitério de escravos, ele e outros escravos, e começam a cantar. O Solomon, em primeiro momento, ele não canta, ele começa a cantar depois, e pra mim é muito significativo isso, por quê? Porque quando ele começa a cantar, ele começa a sentir parte daquele grupo, e começa a sentir que ele precisa também lutar pelos direitos desse grupo. Além disso, esse momento ele é muito importante porque ele retrata muito o nascimento do blues, que é uma música que é de extrema importância nos Estados Unidos. Então ele mostra esse nascimento do blues junto com a escravidão. Uma coisa muito legal, eu não vou mais dar spoiler sobre o filme, foram esses aspectos que eu achei muito interessante tratar. O filme tem um final feliz, e é importante a gente saber que o Solomon, essa história é verdadeira, é a biografia do Solomon, North Solomon, alguma coisa assim. E ele vira um abolicionista depois. Depois ele acaba virando um abolicionista. E isso é muito interessante a gente perceber porque ele se enxerga como parte dessa causa. Bom, gente, eu acho que é isso. É um filme que particularmente eu achei muito legal. É um filme muito forte, é um filme que te... São aqueles filmes que você assiste que te deixa agoniado. Eu acho que é o mesmo caso do Menino do Pijama Listrado. Inclusive, se você ainda não viu, veja, porque é muito legal. E é isso, bom, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo se vocês gostaram. E se vocês tiverem alguma sugestão de filme que queiram que eu faça uma análise, ou veja se tem algum teor histórico, deixa aqui nos comentários. Bom, é isso, até o próximo vídeo, tchau!